Eita, que é uma boa tarde chegando para você. Estamos chegando. Muito amor, é o Entre Família começando agora. Tudo bem, minha Boa gente? tarde. Boa tarde. E aí, pastor, tarde, tudo bem? bem. Darleide? Tudo bem, graças a Deus. Somando tudo dá um resultado positivo. É mesmo? Tirando que não peço só coisa boa, né? Não, tem muito. A soma de tudo dá em graça. Eu Verdade, espero que seja assim prazer. para você aí de casa também, alegre, com essa positividade toda, essa fé e essa esperança, somando tudo, tá tudo bem. Somando tudo pela fé, pela graça de Deus. O mundo está passando cada vez mais por crise, é crise sobre crise, né, pastor? O mundo é uma crise. Uma crise Desde que após a Adão outra. comeu aquele fruto, começou uma crise contínua. Mas aí vem Jesus e nos traz essa graça, a esperança. A esperança é de um novo céu, de uma nova terra. E é dessa esperança que a Novo Tempo sempre fala para você 24 horas por dia. E aqui no programa Entre Família é o nosso momento de trocar experiências também, trocar conhecimentos. E falando em conhecimentos, a gente vai viajar um pouco hoje na leitura. Porque ler é viajar, não é mesmo? E especialmente ainda no mês de outubro, a nossa temática dirigida às crianças, vamos pensar como motivar as crianças a ler. Quanto mais ler, mais aprender, mais crescer, amadurecer, ter visão de mundo mais qualificada, não é, Isso professor? é tremendamente Hoje nós importante. vamos combinar? Vamos. De hoje a gente só vai chamá-lo de professor. Professor. Vai É. combinar com quem? Fechou. Vamos combinar entre A maioria, 2-1. Combinar com quem? saber. 2-1 aqui. Vamos combinar e virou pra lá. Vamos O combinar. que dizer então. dessa leitura? O que a gente vai trabalhar hoje esse tema? Não, pras muito legal crianças? ter falado disso. E alguma coisa me impressiona faz muito tempo. Deus escreveu um livro. É verdade. Você Não dá pra sempre ignorar fala isso. isso. Deus escreveu um livro, não ignore isso. É muito importante. Ler é extraordinariamente importante. Eu vi Muito. um autor dizer uma vez que a pessoa que lê, o homem que lê, ele tem 1000 vidas e a pessoa que não leu tem uma vida só. Ou seja, quem lê consegue viajar, consegue, enfim, viver várias experiências incríveis que uma pessoa que não lê não consegue vivenciar. E você, como é que é aí na sua casa? Mas dizem Tem que lido? brasileiro lê pouco. Será? É, O que será? dizem as pesquisas? Dizem que brasileiro também tem um quê que a gente chama de analfabetismo funcional, que é o que lê, mas não entende, não sabe interpretar e por aí vai. Mas e aí, como é que a gente faz nesse tempo de tanta tecnologia, levar as crianças a ler no papel, o livrinho, folhear, gostar da leitura? Será que é possível? Hoje nós vamos conversar sobre isso aqui e ajudar a você que é pai, mãe, os professores que bem sabem desse desafio. E tem mais no programa de hoje. Nossa convidada de hoje, a gente já chama agora? Vamos dar Flor um Amorim. pra ela, um moizinho pra ela. Flor Amorim, que é pedagoga, e o filho dela, ele só leu assim uma quantidade de livros que, não sei aqui o professor, mas eu e o Abinal talvez não tenhamos lido ainda Não, neste ano. Eu certeza Você é que certeza? não. Eu certeza que não. Nós vamos saber quantos livros essa criança leu este ano já. E tem também o hashtag com Lucas Nascimento. O que vem daí, Lucas? Estou por aqui, sim. Boa tarde para vocês, meus amigos. Boa tarde, professor. Já vou nessa também. Ah, vocês combinaram. Boa, Lucas. Eu tô nessa. Vocês combinaram. Tamo junto. Lucas, eu quero que você dê a notícia que você não tá dando. Tô aqui, ó. Vai chegar qualquer horinha, hein? Dê aquela notícia, Lucas. Vai aparecer. Boa tarde pra você de casa, pessoal. Olha só, mulheres, eu tenho um recadinho super legal pra vocês. Na verdade, um convite. Sabe que no hashtag sempre rola dicas, convites. E hoje não vai ser diferente. Um encontro super legal. Daqui a pouquinho tem uma entrevista ao vivo pra falar sobre isso. E continuando esse capítulo hoje aqui do programa sobre leitura, vou mostrar um recorte da leitura no Brasil com alguns dados daqui a pouquinho no hashtag aqui no Entre Família. Isso aí, ele já legal, ia legal. confundir, mas hashtag é entre família tudo também junto, é hashtag. É isso, nós vamos pro intervalo e já voltamos, né, meninos? Rapidinho, Vamos viu? Pois é, já estamos de volta por aqui no seu Entre Família, no seu começo de tarde. Que prazer estar com você mais uma vez. A gente sentadinho aqui no nosso sofá, você sentadinho no seu sofá também, né? Da nossa família para a sua família, a gente vai compartilhando experiências. E pra minha família também. Também, Todo dia minha sogra tá lá, essa Aí, hora, coisa sentadinha, boa. assistindo Entre Família. Então eu fico pensando que outras vovós, outras minha vovó sogras, tá o outras tempo todo lá mães... também, viu? Eu vou até saber se a minha mãe também fica ligada, porque vou perguntar. Boa, verdade. E as crianças, hein? Tem crianças em casa agora à tarde ou estão tudo aí na escola? Porque é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre
leitura na infância. Esse é o tema que a gente vai trazer por aqui. E você pode participar, pode interagir com a gente, pode não, deve participar e interagir com a gente. E já respondendo a nossa pergunta do dia, qual a sua maior dificuldade em ler? E isso pode trazer aí para os seus filhos também. Tem filhos que têm algumas dificuldades para ler? Quer pegar algumas dicas hoje aqui no programa também? Então, teremos muitas dicas, mas a gente quer a sua participação, a gente quer a sua interação também. Manda mensagem agora no WhatsApp 12 8315 0249. 12 8315 0249. Ou também contar... Até 9 antes, Então vamos de novo? Vamos de Eu te novo. atrapalhei. Não, é que tu errou. Ei, 12 9 8315 0249. Agora foi, Show. né, Lei? Também pode contar pra gente que meios vocês, pais, professores, enfim, vocês aí na família, que meios vocês usam para estimular as crianças a lerem, assim, pegar gosto pela leitura, né? Se gosto de ler é alguma coisa que, se não vem de lá dos primeiros anos, depois fica mais difícil ler por obrigação, ler porque tem que ler, mas o gosto pela leitura, como é que você faz aí com seus filhos, né? Tem mais aqui, a gente já chama o hashtag agora, gente, Aleixo. Eu tenho a Aquele honra. momento, Aleixo, que você fica cobrando do Lucas aí. Não, eu tenho a honra de ser aquele que chama esse momento do hashtag para que Mas o que Lucas não traga. influencia no que ele traz, né? Não, ele está Até em então, dívida. não. Ele está em dívida. Um dia ainda vou revelar para todos a dívida do Lucas, mas por enquanto a gente vai manter aqui o padrão e Gente, chama o hashtag. eu tô aqui com a vontade. Eu posso revelar, A direção? produção até falou, pode revelar. Diz que pode. E agora? Não, eu pode, acho que ó. não. Quem Ainda tem não? que revelar é o Lucas. Dentro do hashtag eu vou contar. Não é o Lucas, não. Eu vou contar. Então, Lucas, sem mais delongas, lá vem vinheta do hashtag. Eu só tô percebendo que tá gerando aqui uma... Que notícia é essa? Então eu vou segurar pra audiência ficar aqui, tá bom? Mas qualquer hora eu vou falar assim, essa notícia vai ser no telão. Vai ser aqui, ó, do ladinho, no maior. Mas boa tarde pra você de casa, boa tarde pra vocês. Obrigado, eu gosto bastante da brincadeira, viu? Curto bastante. Pessoal, é o seguinte, lembra que no comecinho eu falei que tinha um recado pra você, mulher, algo especial? Pois é, no hashtag a gente sempre traz tudo, novidades, convite. Pra hoje não vai ser diferente, vai ser direcionado pra você, mulher. Se liga, ó. Vai rolar a primeira reunião de mulheres que contemplará as nuances femininas, vai abordar a vida profissional, emocional, pessoal, espiritual, um verdadeiro 360 aí. Vai ter realmente muita gente, especialistas por ali, mas para a gente conhecer um pouco sobre isso, eu quero, claro, convidar aqui a Gislane, que está com a gente já, e quero agradecer porque ela aceitou o nosso convite, está com a gente aqui, vai participar e trazer, claro, mais informações. A Gislane já está com a gente? Claro que está. Boa tarde para você. Boa tarde, gente. É um prazer estar aí, ver todos. E vocês falaram de livro? Eu tenho aqui o meu livro da Darleide. Amo a leitura. E em breve estarei lançando o meu livro. Então, assim, eu amo ler. E desde pequenininha, meu pai me instigou a ler, viu, gente? Então, conhecimento é sempre muito gostoso adquirir. Eu ia até falar, seja bem-vinda, mas você também é de casa, já participou com a gente. Acho que esse cenário aqui é novidade para você, nossa casa nova. Mas mesmo assim, seja bem-vinda. Está lindo o cenário, vocês são incríveis, eu sempre acompanho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. E agora eu fiquei pensando um pouco sobre esse encontro. O que vai rolar por ali? Realmente é um 360, né? Conta mais pra gente. A ideia, Lucas, era assim... A gente começar, então, colocando um pouquinho o que é a mulher hoje na sociedade, e porque tá, vamos combinar, uma bagunça em muitos aspectos. Então, vai ter eu na sociedade, né? A mulher nesse mundo da pós-verdade, seus desafios, seus papéis. Depois vai ter como a neurociência pode nos auxiliar nas tarefas do dia a dia. Então, isso também entra, por exemplo, a leitura e como a gente deixar de procrastinar um pouquinho. Então, aqueles sonhos que a gente tem no começo do ano, como aplicar para que aconteça eles no dia a dia. Depois eu vou falar sobre a importância da autoestima e do capital da imagem. Aí vamos ter várias pessoas incríveis no período da tarde, que a internet está aí. Então, como utilizar as redes sociais a seu favor, seja no empreendedorismo
ou na vida pessoal mesmo, os cuidados que temos que ter. Aí teremos duas irmãs maravilhosas que são cristãs, que fazem parte da família adventista, a Renata e a Patrícia França, que construíram um grande negócio. Também teremos a Dani, que vai falar sobre técnicas e ferramentas de vendas para aplicar no dia a dia. Então, o que você falou, a gente pensou em todos os aspectos da mulher e não podemos deixar de terminar com a cereja do bolo, que é a mulher e a espiritualidade. Então, a importância da espiritualidade na vida da mulher, mãe, profissional, pessoa mesmo, né? A mulher com ela mesma. Então, assim, vai ter todo esse 360 da vida da mulher. E que eu achei super legal, porque temos vários nomes, áreas, e vai ser legal também a questão da troca de experiência que vai acontecer ali, né? Muito. Nós fizemos questão de ter 2 momentos de fórum, justamente para as mulheres perguntarem, se sentirem à vontade de trocar experiências. Vai ter o coffee break, então no valor que está se pagando é almoço, coffee break, um kit e vários mimos, Então, assim, essa troca de fazer a pergunta, de colocar, de dizer o que ela também sente no dia a dia dela, isso é muito importante. A gente gosta de dialogar e crescemos muito com essa troca de experiência. Então, esse momento, para a gente, é assim, a gente não ia abrir mão de jeito nenhum de ter o fórum para que as mulheres pudessem conversar e ter essa experiência cada vez mais elevada. E conta pra gente agora as informações, data, local e como que faz para participar. Então, vai ser em São Paulo, num centro de convenção chamado Blue Tree Transatlântico, e não tem a ver com cruzeiro. Já me perguntaram, gente, vocês pensaram em cruzeiro? Não. É só o nome mesmo. E vai ser em São Paulo, aqui perto do Shopping Morumbi, quem conhece mais a região de São Paulo. A pessoa chega às 8h30 da manhã para fazer todo o seu cadastro, e aí vai ter o almoço, coffee break, então ela não precisa se preocupar em sair do local. Ela pode se inscrever no site mulher360.net. Simples, mulher360.net. E, gente, vai ser agora, domingo, dia 22, e deixamos algumas vagas especiais para o programa Entre Família. E além da vaga especial, de desconto para as amigas do programa Entre Família. Amiga 10. Inclusive, olha só, o site está aparecendo na tela para você de casa aqui, ó, tá bem aqui embaixo, ó. Mulher 360, você pode entrar lá e se inscrever. E eu, claro, quero agradecer você por participar, vir aqui, trazer esse espaço e convidar as mulheres também para estar nesse evento super legal. Faz o seguinte, não vou estar por lá, mas quem sabe você depois conta pra gente como é que foi, tudo, manda fotos e depois, quem sabe, eu compartilho por aqui, tá certo? Pode deixar, Lucas. Muito obrigada pelo espaço. Um beijo a todos vocês. Darleide, tão bom ter você aqui com a gente, né? Vocês comentaram, a gente acompanhou bastante na rede social. Estamos orando por todos os nossos amigos e irmãos. E esse evento é com com um único objetivo, Lucas, ajudar as mulheres a terem uma vida melhor, mais leve, mais digna e mais plena ao lado de Deus. Então, esse é o nosso objetivo. Muito obrigada pelo espaço, viu? Até mais, viu? Obrigado, viu? Feito aí o convite, então, só realmente acessar o site por lá. Mas agora, pessoal, virando a página, eu quero seguir aqui com o resultado de uma 5ª pesquisa do retrato da leitura no Brasil, que foi desenvolvida, né, pelo Instituto ProLivro e também pelo Ibope Inteligência, com dados de 2019 e lançado em 2020. Segundo a pesquisa, o Brasil tem, em média anual, 4,96 livros lidos por habitantes. Desses, apenas 2,43 são lidos do começo até o final. A pesquisa definiu também leitores como aquele que leu por inteiro, ou então por uma parte, pelo menos 3 livros nos últimos meses. Não leitores, aqueles que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos meses, mesmo aí dentro de 12 meses, tá certo? Inclusive, pessoal, eu tenho aqui uma tela para mostrar, foi feita a pesquisa por regiões, lembrando a pesquisa com data de 2015 e também 2019, já que na região norte, 2015 com 53%, 2019, 63%. Descendo aqui para o centro-oeste, 57% em 2015 e 46% em 2019.
Pulando aqui para o Nordeste, 2015, 51% e 2019 com 48%. Já o Sudeste, com 2015, 61% e 51% em 2019. Já no Sul, 2015 com 50% e 2019, 58%. Pesquisa do Ibope Inteligência e do Instituto Pro Livro. Então, trago essa pesquisa mostrando um pouquinho do panorama aqui em cada região do país. E, claro, para poder continuar aqui, vou jogar para vocês, porque é o seguinte, o programa, ele continua. Entrei aqui uma página em branco para vocês, para ser, lógico, preenchida com vocês, com a especialista do dia, e para a gente realmente conseguir também ter todo o conhecimento. Obrigada, Excelente. Lucas. Então, daqui a pouco... Tem mais hashtag hoje ou foi a última participação? É essa, né? Só tem essa hoje. Até mais, Lucas. Obrigada. Um beijo para Gi, que me escreveu também enquanto estava em viagem. Eu deveria estar nesse congresso, nesse simpósio, mas estaria em Israel. Voltei, mas agora já não dá mais, né, Gi? Beijo para você, Ô, meu Darley, amor. deixa eu te falar de um barulho que teve aqui. Acho que o pessoal que estava em casa ouviu também. Esse barulho, sabe do que é? É de alguns livros. O pessoal está montando um esquema ali com alguns livros. Alguns livros que a gente até comentou que o Dani leu. Eu dei uma olhadinha aqui na quantidade de livros que esse menino leu. E aí, eu vendo essa pesquisa que o Lucas trouxe aqui também, de brasileiros que começam, mas não conseguem concluir. Eu confesso que eu tô a maior parte nessa parte aí de começar e não concluir. E não conseguir concluir a leitura de livros, mas hoje eu acho que eu vou sair daqui aprendendo mais e saber como chegar até o final, viu? Como aqui é tudo ao vivo e mostra tudo, ó, lá nos bastidores, quem de casa ouviu um barulho, as meninas ali organizando, olha lá, ó. Olha lá, ó, vocês Cadê? ali. Tá lá. São as nossas assistentes de produção, nossas produtoras, na verdade. Yasmin trabalha comigo em especial. Já posso ir buscar a Flor? Tá bom, agora nós vamos buscar a Flor Amorim, que é esposa também do pastor Felipe Amorim, né, Flor? Isso está no seu currículo, bonitinha. Verdade. Mas ela é pedagoga e é mãe de 2 lindos meninos. E especialmente um deles, outro dia esteve por aqui, no programa especial das crianças, pregando, gente, a coisa mais Lindo. E gostosa. o tempo, ele ficou certinho dentro do Lindo. tempo. Não, e o que é que ele falou, né? Exato, a Exatamente, mensagem. É Tudo, demais. tudo. É um orgulho, né, para a orgulho família. da O mãe. pai, depois Completo. que ouviu, chorou, gente. O pai ficou emocionado. Eu fiquei, imagina ele, né? Sim. Que a criança, quando ela expressa da sua fé daquele jeito, tem como não lindo. tocar. Mas ouvi Parabéns, dizer viu? que a fruta não cai muito longe do pé. Exatamente. Flor, e aí, o que dizer desse gosto pela leitura com o seu filho, os seus filhos, né? O menorzinho está com 2 anos de idade? Anos, vai 2 fazer aninhos. 2 anos. Então, Darleide, assim, o marido, né, Felipe, ele sempre foi muito fã da leitura, sempre quis comprar muito livro. Até teve um tempo que eu dizia, não, chega, não tem mais onde colocar, vamos parar por aí. Mas ele sempre teve isso muito aguçado nele. A leitura é importante, porque a leitura nos torna homens, mulheres de valores, né? E aí, quando eu engravidei do Daniel, a leitura começou já na gestação. Na gravidez, toda noite, eu abria a Bíblia, eu lia para o Daniel, eu cantava. Então, isso se estendeu até hoje, como vocês podem ver. Eu acredito que foi fundamental esse início e insistir, né, para criar o hábito da leitura. Eu acho até interessante isso. Eu estava vendo uma pesquisa até falando sobre essa questão de introduzir a leitura para a criança bem antes de que ela saiba ler e tudo mais, né? Até mesmo quando elas entram na pré-escola e tudo mais, são as crianças que mais se desenvolvem, são aquelas que desde novinhas ali, os pais já liam com elas aqueles livrinhos de banho também, né? A criança vai para o banho, leva aquele livrinho, vai contando histórias e vai criando também aquela imaginação da criança, né? Aquela imagem gigante ali, aquela tela gigante, Desenvolvendo né? a criatividade. Sim. E ela disse algo chave, assim, o pai tem muito gosto pela leitura. Né? Muitas vezes a gente pensa que como ensinar a criança a gostar de ler? Gostando de ler e lendo. Né? Verdade, o primeiro é o exemplo. Lá em casa, quando ele ficou maior, para dar essa continuidade, a gente colocou a mesada literária.
Então, assim, todo mês, a gente separa um valor ali para ele poder comprar um livro. Ultimamente, a gente mesmo que tem comprado, porque ele está participando de um clubinho com os primos, é o clubinho literário, e está lendo livros clássicos, né? Então, a gente acha isso muito importante para ele. E é uma forma também dele ter, mais tarde, assim, a autonomia do que escolher, o que é melhor para ele. Mas é fundamental começar e insistir para que isso se torne um hábito. Muitos chamam isso de capital cultural, e isso é muito importante, extremamente importante. Quando uma criança tem uma herança, e essa herança é uma cultura de leitura, né? É importante dizer que ler não é genético. Essa informação não é simples, ela é muito importante, porque você e eu temos genes da fala. Em algum momento, se a gente pega uma criança que já era para estar falando e não está falando, a gente bate o olho e fala assim, tem algum problema ali. Já era para estar falando. Porque tem um gene da fala, mas não tem gene de leitura. Sim. Então, quando a gente encontra uma criança que não está lendo, não é problema genético, ela não foi estimulada, ela não foi educada, então o problema é cultural. E a gente precisa compreender que há que se ter um incentivo muito maior para a leitura, porque ela não vai acontecer naturalmente. E claro que o exemplo é importantíssimo, né? A gente lá em casa, a gente decidiu que durante o dia sempre tem o momento da leitura. O Daniel, todos os dias, ele tem que fazer 1 hora de leitura. Tá? E nós temos também a leitura em voz alta, que é um momento em família, ou normalmente eu e ele, eu pego o livro e a gente lê. O combinado é um capítulo por dia, mas assim, ele demonstra tanta vontade, a emoção é tão grande que ele fica, lê mais, lê mais, lê mais. E isso é tão bom que às vezes a gente acaba lendo um pouquinho mais. Mas assim, na minha concepção, eu acredito que precisa começar, né? Nem que a pessoa pense assim, não, eu não tenho tempo, minha rotina é muito puxada, é muito corrida, não consigo parar para fazer a leitura com meu filho. Mas eu digo o seguinte, comece. 5 minutos, tire 5 minutos do dia, 10 minutinhos ali, mas faça esse momento. Porque o pouco, a longo prazo, é muito, né? É importante dizer isso porque tem algumas coisas que precisam ser desmistificadas. Por exemplo, a gente acha que existe a necessidade de ler um livro inteiro. Não necessariamente. Não necessariamente. Meu esposo, desculpa te cortar, Alex, mas meu esposo, ele diz que existem os livros de pesquisa. Exatamente. Quando eu confronto ele que, mas aquele ali você não leu todo. Ele, não, mas ele de pesquisa. Agora aprendi. Eu tenho vários livros de pesquisa lá em casa. É porque assim... Gostou dessa dica? Quantos livros? Não, eu li vários, mas de pesquisa. Um pouco aqui, um pouco ali. Com isso já li vários livros esse ano, viu? Isso Me pode ser a ajudou razão muito. de que muita gente não está lendo. De pensar que essa leitura tem que ser necessariamente conclusiva e não pensar no processo. Por exemplo, tem gente que tem essa relação com a Bíblia, essa é uma relação falaciosa. Eu tenho que ler a Bíblia toda no ano. Não, você tem que passar o ano todo lendo a Bíblia. É bem diferente. Então, essa questão do hábito de leitura, eu vou dedicar 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 10 páginas por dia. Leia todo dia, né? É diferente de ler tudo, porque pode ser que a quantidade seja seu maior vilão, porque leitura profunda exige lentidão. E até nesse ponto, pastor, da leitura da Bíblia é extremamente importante mesmo, porque eu me cobrava muito. Poxa, passou o ano e eu não li a Bíblia toda, né? Naquele plano de leitura de 1 a 3 a 4 capítulos por dia. E para poder concluir, né, durante todo o ano, claro, é excelente. Quem consegue, perfeito. Mas depois que eu descobri, não, eu vou ter o meu momento de estudo da Bíblia. E eu tenho ali, tem vezes que eu não leio nenhum capítulo inteiro. Mas está tudo bem anotado na minha Bíblia, escrito do lado. Eu pego ali, que seja, né, alguns poucos versos, alguns trechos ali, e vou destrinchando aquilo dali e buscando a aplicação para a minha vida. Tem vezes que eu nem um capítulo inteiro eu leio, porque eu fico bastante tempo estudando naqueles capítulos. Pego referências bíblicas também, né, aquela Bíblia Andrews, que é muito boa, tem várias referências, e você vai buscando mais, é excelente, né? É isso aí. Gente, nós vamos para o intervalo, mas queremos voltar para continuar essa história, porque ela é boa. Eu fiquei pensando aqui sobre 2 aspectos das primeiras falas da Flor Amorim, quando você nos faz saber do exemplo dado em casa e do tempo em família para a leitura. E aí, quando voltar, eu quero saber, entre outras coisas, nós vamos saber, mas eu quero perguntar como é que vocês administram a concorrência com as telas? Para um menino, uma criança nos dias de hoje, ter gosto pelo papel, pelo livro, velho livro. Vamos falar. Nós vamos para o intervalo e até já. Vamos lá, de volta Entre Família por aqui na sua tarde. Obrigado você que sempre acompanha, você compartilha os nossos conteúdos também com a família toda. E hoje é um daqueles programas também que você pode compartilhar com todo mundo,
Programa Entre Família de hoje falando sobre a leitura na infância. E se você quiser interagir com a gente, participar por aqui também, vai chegar aquele momento, como o pastor Aleixo diz, eu não me esqueci de ti, vai chegar, tá bom? E você interage dizendo qual é a sua maior dificuldade em ler, porque tem gente que tem muita dificuldade, trava, né? Não, eu quero ler, mas não consigo, por causa disso, é o tempo? Não, é a leitura que acho um pouco entediante. Então, qual é a sua maior dificuldade? E Falta de atenção, você sabia que tem gente também. que lê, mas eu não consigo, entendo. parece que... Aí tem outros fatores envolvidos, mas também conta pra gente como é a relação da leitura com as crianças em casa. Como é que você estimula? Agora há pouco nós ouvimos a nossa convidada, que é pedagoga, mas sobretudo mãe nesse momento, ensinando seus filhos a gostar de leitura. Ela diz que separa um tempo para ler com as crianças, ela diz que isso é da família. E como é com você aí? Tem um tempo para ler também? Responde aqui pra gente, queremos te ouvir. E vamos direto para lá, onde está a Flor Amorim, vai estar agora acompanhada do seu filho, Daniel Amorim, também, junto com o pastor Aleixo. Aleixo, vai daí, professor. Não, eu estou aqui numa visão de esperança, isso é muito legal, porque eu estou vendo um monte de livros e você bateu o olho, tudo livro bom, uma mãe dedicada e um resultado extraordinário, né, que é o Daniel. Daniel, que legal falar com você, você sabe que você é meu herói, né? Muito bom. E eu posso fazer umas perguntas já para você, né? Daniel, quando você vai escolher livro, de cara, já vou perguntar para você. O que você pensa na hora de escolher um livro? Gosto de livros mais animados, sabe, que tem ação. Enigma. Enigma. Ah, você gosta de ser desafiado. Que legal, que legal. Como que essa história começou, Flor? Então, nós começamos a contabilizar os livros que o Daniel lia em 2021, né? Quando ele já estava começando a ler, então foi ali que a gente... 2021 ele tinha 6 anos. 21, isso. Então, quando a gente já... o pai lia um pouco, eu lia um pouco, mas foi ali quando a gente teve a ideia, vamos anotar o que ele está conseguindo ler? E depois ele deslanchou. A gente começou lendo mesmo, a gente percebia qual que era o interesse maior do Daniel, o que ele gostava. Isso é muito importante, gente. Não é chegar, você vai ler esse livro aqui para a criança. Você tem que analisar o que a criança gosta, né? Quais são os temas mais que dão aquela emoção. Porque a leitura, ela precisa ser prazerosa, né? A criança, o leitor, ele tem que ter um deleite, não pode ser aquela coisa, um fardo. Então, a gente procurava isso para o Daniel e, principalmente, se estava de acordo com a nossa filosofia, com os nossos valores. É outra dica que eu deixo até para o público, que além de, claro, você pode pegar dicas de editoras, de livros já que ganharam prêmios, que você também analise a sua vida, os seus valores e princípios, para verificar se aquele conteúdo está de acordo com o que você quer para o seu filho. Porque não adianta a editora dizer, essa faixa etária, esse livro é para tal faixa etária, mas não condiz com a leitura que eu quero para o meu filho. Então, a gente sempre priorizou essa questão dos nossos princípios, valores e livros, claro que dessem emoção, né, Daniel? Esse, por exemplo, eu vou aproveitar, é o Enigma da Bíblia de Gutenberg. Gente, começamos a ler esse livro, ele até não é para a idade do Daniel, né? Eu já li, inclusive, já muito leu? bom. Como lá em casa nós temos o hábito de fazer a leitura em voz alta, eu escolho livros que realmente não estão na faixa etária dele e eu faço a mediação, né? Então, eu explico, algumas partes eu modifico e assim a gente vai driblando, porque hoje em dia o mundo está muito preocupante, né? Podemos dizer assim. As portas estão abertas e se a gente deixar, o mundo entra na nossa casa também, né? Então, a gente tem esse cuidado. Esse livro, você vai lendo e vai, como assim? E o que mais? O que vai acontecer? Né? Eu disse assim pro Daniel, Daniel, chega. O Daniel, não, mamãe, por favor, continua. E, normalmente, a gente tem livro em todo lugar da casa, tem livro no carro. E eu costumo ler, às vezes, quando a gente vai na cidade aqui próxima, né, Dani? E aí, quando chega em casa, ainda não terminou o capítulo, às vezes. O pai sai, o filho mais novo sai do carro e a gente faz o quê, Daniel? Continua lendo. Dentro do carro. E como o Daniel usa óculos, gente, é o leitorzinho perfeito, né? Com carinha de gente grande. E eu tô daqui sempre, aliás, desde que as meninas organizaram os livros aí, gente, ele já leu o livro do Augusto Cury sobre ansiedade, entendeu? Não é só os clássicos, não, ansiedade. Você gostou desse livro, Daniel? Sim. Como foi essa leitura? Sim, ele é bem legal. Como que é? Tem uns personagens, né? Conta um pouquinho.
Tem uns personagens. Uns nomes engraçados. É. Carinha dele. Ele E fica tem assim. fotos aqui dele lendo. Vamos ver como é que ele fica concentrado lendo e o pai ou a mãe fotografando. Olha isso. Procurando livros aí na Isso biblioteca. nós estávamos na biblioteca, é outra atividade que a gente gosta Que muito de coisa mais fazer. linda. Quantos livros já leu esse ano que eu não vi? 80. Quantos? 80. 80 Ai, livros. para, garoto. Nós fizemos lá em casa uma competição literária. Começamos esse ano. Eu disse, Daniel, vamos competir? Não é para dar aquela emoção, aquele entusiasmo, motivar. O Daniel, vamos. E começamos a ler. E a Perdeu já. contagem era os livros em leitura em voz alta, Olha os lá. que ele lia sozinho, os que eu lia sozinho. Ó, quando faltou energia, Lendo no olha só. escuro. Às vezes eu digo assim, Daniel, vai brincar. E ele, não, eu tô lendo. Olha, se a gente for comparar isso que você falou com a estatística que o Lucas trouxe no hashtag, a média maior de brasileiros ela é de 4 ponto alguma coisa no ano. 80 livros em outubro são 10 livros por mês. Obviamente que a gente está dentro de um universo assim, né? E isso é muito, muito interessante. Mas eu estou vendo aqui que tem muito livro físico. Sim. E a gente está tendo agora, num momento da história, que tem um embate do físico com o digital, fora da leitura, assim, e aí você tem uma construção aí de técnica muito interessante. Como que você vê, porque você também falou disso, que vocês espalham livros pela casa, né? Então Isso. existe um visual, uma cultura estética do livro sendo visto, Pastor, né? olha só, começamos com a competição, né? Só para finalizar essa questão, a competição de leitura. Eu estou em 54 livros, ele está em 80. E eu disse assim para ele, Dani, chega, não dá para competir com você, não dá, tá desleal. Não, isso, é isso que a gente está comentando aqui, não são livros fininhos, né? Não, Porque tem às coleções, vezes, né? Porque às vezes são livros, já li 10 livros, mas às vezes são livros fininhos, mas o dele não. Inclusive, ele estava contando, a gente estava lá no camarim se aprontando, ele estava sentadinho lá, lendo Crônicas de Nárnia. Estava no... Olha lá, são 7, né? São 7 crônicas. E aí ele já está em qual, Dani? Na sexta? Sexta. Na sexta, e perguntei Coisa qual a sua linda. preferida, a quinta. E aí ele disse que a quinta é a preferida dele. Por que mesmo, Dani, que a quinta é a sua preferida? É porque eles estão lá, a Lúcia e o Edmundo, que são um dos personagens principais do livro, eles voltaram para Nárnia e só estão os dois com o primo deles, que ele chama ele de irritante, o Eustáquio. Daí nesse livro quer dizer, lá no livro 5, eles vão numa viagem no navio Peregrino da Alvorada. Daí eles vão lá até o fim do mundo. Ó, tá E dando os você gosta? spoilers aí, ó. Mas assim, uma coisa que eu achei impressionante da Arleide, pastora Aleixo, você que está em casa, é como vai memorizando, né? Como trabalha a questão da memória. Se perguntar dos 80 livros que ele já leu, acredito que mostrando o livro, ele já vai contar algumas histórias, alguns trechos que gostou daqui e dali. E o legal é isso que a leitura traz, né? Ajuda muito na memória, diferente até, né, pastor Aleixo? Quando a gente está olhando ali os Reels, né? Você vai vendo uma coisa ou outra, você não lembra de mais nada depois que você viu direito, de tantos que passaram. Mas quando a gente para ler, para concentrar, isso vai ficando na memória e ajuda para uma vida toda, né? E As Crônicas de Nárnia é a segunda vez que ele está fazendo a leitura dessa coleção. A primeira foi com o pai, a leitura em voz alta, e esse ano ele está lendo sozinho, né? Então a gente pode ver que é um livro mais Flor, grosso. como é Daqui é o a quinto competição com... O que você falou, Felipe? Daqui é o 5º livro. Esse é o quinto quinto livro, que você A Viagem prefere. do Peregrino da Alvorada. A competição era para ver quem Com lia mais. Não, eu digo com o eletrônico. Ah, então, ele com o pede eletrônico. telas. Acho que todas as crianças e nós também, né? Não, A mas tela... não, mas vamos combinar que o Daniel não é uma criancinha normalzinha, assim. Não é normalzinha, mas ele gosta. Porque não é uma criança que lê 80 livros em 10 meses, né, amiga? Então, mas para isso acontecer, precisa de limites, né? A gente Certo. precisa colocar a rotina, precisa explicar. Então, assim, lá em casa, se deixar, claro, ele vai assistir TV o dia inteiro. Isso. Porque assistir televisão, o nosso cérebro quer o quê? Ele quer o que? O conforto. Conforto, não quer que a gente se esforce. E leitura, a gente precisa se esforçar para entender, para ter um tempo ali, para se concentrar. A televisão não, ela só libera aqui, ó, aquela sensação de prazer, né? Então, lá em casa, o que a gente faz? O Daniel tem direito, sim, a assistir, ele assiste todos os dias, 1 hora por dia também. Quer dizer, ultimamente a gente fez um outro combinado, né, Daniel? Qual foi o nosso combinado agora? Agora eu tenho que beber 3 águas por dia.
Um litro, é uma garrafinha de água por dia, não. 3 garrafinhas por dia, né? Que dá 1,5 litro. Ele não estava bebendo água suficiente, estava tendo dores de cabeça. E aí eu disse, você gosta de TV, né? Então, meu amor, você agora... cada garrafinha equivale a 20 minutos. Se você bebeu as 3 garrafinhas no dia, no outro dia você tem direito a 1 hora de tela. E são desenhos cristãos, mais da Novo Tempo, né? Ele assiste bastante. Então, se ele bebeu só 2 garrafinhas, só 40 minutos e 20. Então, assim, é limitado o tempo dele de tela. Muito bom. E por isso que acaba sobrando tempo para ele brincar, para ele ler, para ele fazer outras coisas, né, Daniel? Eu acho que a gente tem importante a gente que pensar parabenizar nisso, né? você. Que é demais. Parabéns. Verdade. Porque é uma família que tem um foco, uma atenção voltada para a família. Parabéns. Eu disse também, Aleixo, que o Daniel não é uma criança comum, não é toda criança que lê 80, mas toda criança, se estimulada, se orientada, se com os pais, se em conexão com a família, consegue sim. Exato. Claro, não é por comparar, ele leu 80, também vou ler 80, mas que esforço nós estamos fazendo para que os nossos filhos gostem de ler. Estímulos dos pais, né? Em casa, até a gente, para estimular mais o nosso filho Samuel à leitura, tem também essa questão aí, cada capítulo de leitura do livro que você fizer, são tantos minutos ali para poder jogar videogame, que ele gosta de videogame. Isso é uma forma de incentivar também, né? Eu acho que cada família, ela pode fazer a sua estratégia de acordo com a sua vivência, né? Com a sua rotina. Nós temos alguns incentivos para o Daniel. Hoje em dia não precisa tanto mais. Mas, por exemplo, ele agora está participando do Clubinho do Livro com os primos. Você quer pegar? E são livros clássicos, Daniel né? já começou a ler um livro enquanto vocês estão falando. Então, ele estava lendo ali. Esse aqui é o Mágico de Oz. Então, um incentivo legal, que até minha prima que fez, é um marca-página. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, um marca-página. E a cada capítulo lido, ele colava um... Aqui? Ele colava um adesivo de estrela. Então, era um incentivo. Então, eu indico, assim, para as famílias que os filhos não têm muito costume. Faz algo assim mais visual, algo lúdico. Flor, só colar adesivo não funciona aqui em casa. Então, incrementa, né? Usa a sua criatividade. Quando você completar, nós vamos sair, nós vamos num parque, nós vamos com um lanche especial. Eu só queria pedir assim, que vocês explicassem do que se tratam os livros clássicos, os títulos clássicos, Aleixo, para o pessoal considerar esses livros como importância da literatura brasileira e universal. Eu acho que isso é legal, porque quando a gente fala de leitura, tem algumas coisas acontecendo aqui, todas que a Flor falou, né? A primeira é de que a atividade educacional, em essência, quando você fala de uma nova geração, ela é sempre de um adulto para a criança. Essas coisas não podem se inverter no processo de conhecimento. Então, você tem uma mãe que lê um livro antes, você tem alguém que coloca um valor como critério e essa leitura para uma criança é toda conduzida. A gente pode falar de estímulo para a leitura, mas se você deixar a sua criança escolher livro sozinha, você pode criar uma bomba para você, uma enorme. E não é esse o processo, né? Uma coisa é estimular uma criança a ler, a outra coisa é entregar a formação intelectual, e terceirizar a formação intelectual do filho. Aqui você percebe que tem uma mãe caminhando, um pai caminhando, conduzindo o processo e estimulando de uma maneira inteligente a partir de um valor. A outra é a leitura profunda, isso é muito importante que ela disse aqui, porque leitura profunda é ler algo que seja desafiador para o cérebro e que gere um impacto. Então, se deixar escolher, ler muito sobre superficialidades não gera impacto. Isso. Você só confirma a coisa que está acontecendo, né? Da importância de ler clássicos, né? Os clássicos na literatura. E sem falar que... Mas aí tem que explicar o que é clássico. A linguagem... Vai lá, Não, manda você, foi muito importante. Então, os clássicos da literatura, eles são aqueles que foram livros mais lidos, mais comentados, onde a população leu bastante, né? Então, assim, tem prêmios, alguns, eles estão ali como listados como os livros mais lidos e que servem... Se consolidam na cultura brasileira. E livro é aquela coisa, né? Ajuda na imaginação, na cognição da criança. Ele vai ajudar não só no hoje, como no adulto, né? Quando a criança se tornar um adulto, provavelmente ele vai ter mais chances, profissionalmente falando. Na escola também, o Daniel tem um diferencial muito grande. As notas dele, os livros causam um impacto assim, tremendo, né, na vida. E na fase adulta também, porque uma criança leitora, quando for adulta, ela vai ter mais possibilidades, mais vantagens, porque é um vocabulário, tem um vocabulário melhor, consegue socializar melhor, tem uma caixa de ferramentas cheia de recursos, né? Então a criança, o adulto, né, ele sai na vantagem, né, nesse quesito.
Uma indicação, né? Boa. Esse livro, Família Leitora, ele foi um divisor de águas lá em casa. Para que a gente pudesse ter... A gente já tinha esse costume, mas para que isso fosse ainda mais forte lá dentro de casa. Costumamos dar dicas de ter cantinhos de leitura, né, em casa. Mas depois desse livro, a gente não tem mais um cantinho de leitura. A gente tem livro na casa inteira. Mas por quê, Flor? Porque assim a gente não esquece do momento de leitura em família. O momento da leitura em voz alta. Tem um livro que a gente está lendo no momento, né, Dani? Qual que é? É o Mistério... Mistério de Cruz das Almas. Mistério de Cruz das Almas. Esse livro às vezes está na cozinha, às vezes está em cima da mesa de jantar. Por quê? Porque na correria eu estou ali fazendo uma coisa ou outra. Opa, não posso esquecer do nosso momento de leitura. Construir uma cultura de leitura. Exatamente. Daniel, conversar com você é top, hein? Obrigado por estar aqui com a gente. Você vai falar para mim qual que é a sua lista de próximos livros que você está querendo colocar nessa lista aí. Eu tô querendo ir pro 7º livro, A Última Batalha das Crônicas de Nárnia. Que legal, legal. Muito E aí, obrigado. para por aí, viu? Dani? Vai parar por aí? Terminou? Também tem o Acaso do Planejamento, aquele ali. Até dezembro vai emendar no 100 tranquilo. Não, e fora que eles têm a leitura da Bíblia, Da tem Bíblia. a leitura da lição da Sim, escola sabatina. que é o primeiro no momento caso, do para os dia dele. adventistas. Ele tem outras leituras, gente. Aqui é só uma parte do que a leitura no desenvolvimento desse garoto que é um príncipe. Eu acho Obrigada, que o- meus Legal. amores. Eu acho que o pastor comentou sobre que dá mais prazer, com mais facilidade, né? Se a gente não orientar, o Daniel, ele gosta do quê? Em quadrinhos também. É bom, se deixar, ele fica o dia inteiro também. Então, assim, por isso que a gente tem que dar essa assistência dirigida. Legal, Flor, Parece que muito tem uma bom. interação aí, né? Temos a interação aqui no telão. Vamos lá, conversando com vocês. Pessoal de casa interagindo com a gente. Bianca Gabriele, boa tarde. Ô, Bianca, boa Oi. tarde. Descobri que o programa esta semana... Não, peraí. Descobri o programa esta semana e estou encantada com a leveza e harmonia de vocês. É nóis. É nóis. ó, Oi, que coisa bonitinho. boa. Traz uma calmaria maravilhosa. Quanto à pergunta, desde criança amo ler. Passava a maior parte do recreio escolar dentro da biblioteca. Olha que coisa boa, hein? Bonitinha. Beijo, Estudando Bianca. E aí, Aleixo? Camila Palhau. Olá, sempre tive dificuldade em terminar de ler um livro. Acreditava eu que era porque não gostava de leitura. Hoje, aos 30 anos, durante a minha terapia, estou desconfiada de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem algo a ver? Tem sim, é possível, só precisa de diagnóstico, né? Precisa procurar fazer o protocolo para identificar se de fato você junta um psicólogo e psiquiatra e identificar se você tem esse déficit de atenção. De qualquer maneira, mesmo tendo déficit de atenção, você pode ainda assim exercitar-se para de alguma maneira, mesmo que lendo aos pouquinhos, vai te dar mais um trabalho, mais um gasto de energia para que haja compreensão, mas é possível também, não desista de você, mas vai em busca desse diagnóstico para você ser cuidada quanto a isso também. Muito legal. Danielzinho, já vai não. Mas a mamãe fica, né? Mamãe fica com a gente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos aqui no Entre Família. Até já. Nós vamos continuar aqui falando de leitura, e especialmente como estimular as crianças a gostar de ler. Mas isso também serve para a gente. Está lendo pouco? Está lendo muito? Por que sim? Por que não? E especialmente faz muita diferença quando a gente tira um tempo para se concentrar numa leitura que ensina, que edifica, que transforma. Nós vamos assistir agora um material que nós produzimos com uma especialista que também vai nos ajudar a pensar sobre maneiras de estimular as crianças a gostar de ler. Vem com a gente. Olá, muito boa tarde para você que está aí ligadinho no Entre Família, aprendendo bastante sobre o tema de hoje. Inclusive, você está pensando realmente em levar a leitura para o seu filho, para o netinho. Aqui é o ambiente certo. Inclusive, eu convidei uma especialista para estar com a gente, para falar sobre isso e orientar, dar dicas. Ela que é a Silvana Pérez, psicopedagoga, vai estar com a gente aqui. Ela é formada em pedagogia com especialização em psicopedagogia, tem mestrado em didáticas práticas de ensino. E mais, pessoal, ela também desenvolve o projeto POP, que é o projeto de orientação para pais, que tem como objetivo o seguinte, ajudar e aconselhar a orientação dos pais no desafio e na tarefa de educar os seus filhos. A primeira característica muito visível é o repertório, tá? Uma criança que tem o hábito da leitura, que lê em casa, ela tem um vocabulário muito mais rico, normalmente tem um vocabulário muito mais rico.
É a primeira característica. A outra, não é comprovado, mas assim, futuramente a escrita dessa criança fica melhor também. Né? Ela vai ter uma escrita mais coesa, mais completa, com mais detalhes, né? Eu, com alguns pacientes, eu trabalho, né, a escrita, a redação, e aí eu leio para eles uma redação que tem muitos detalhes e uma redação mais rasa. E aí eles falam assim, mas essa história é chata. Não, é a mesma história, só que foi mal contada, né? Quando a gente tem mais detalhes. Então, quem lê muito consegue fazer essa relação e escreve melhor também, né? Então, essa é uma diferença. Uma outra questão levantada durante nossa conversa é se eu ensinar algo para o meu filho utilizando um vídeo com as telas, a leitura de fato com um livro, ela é diferente? Existe uma diferença entre esses dois? Então, porque a leitura, como eu falei, ela é mais aberta, né, para criar, para criatividade. Então, assim, você vai passar um vídeo sobre alguma coisa que você queira trabalhar, super válido, não tem problema nenhum. Só que através da leitura você consegue parar, refletir mais, imaginar, criar na sua cabeça. A gente tem vários livros que trabalham com questões, por exemplo, a gente indica para escolas mesmo e para pais, tá tendo um problema de preconceito na sala de aula. Pode procurar livros sobre preconceito, vai ter. E aí você adota aquele livro para a sala toda ler, para discutir o assunto. Tá tendo problema de bullying. Livros infantis sobre bullying. Você vai achar em tudo quanto é lugar. Vai achar filmes também? Também vai achar filmes, mas o livro também tem uma outra facilidade, né? Você leva para onde você quer. Então a criança põe na mochila, leva para casa, lê um pouquinho em casa, volta a ler na sala de aula. Então, sabe, é um pouco mais prático até, né? E eu acho, como eu falei, a gente sabe que a leitura desenvolve áreas mais complexas do cérebro do que somente a visão e a audição, né? Então... Agora, de fato, qual seria o momento certo para a criança ter essa autonomia de escolher o próprio livro? Aí a gente já precisa de um pouco de discernimento da criança, né? Então, eu acredito lá pelos 5, 6 anos, ela vai começar a escolher pelas imagens, né? E vai olhar, ver se interessa, se não interessa, e aí entra o adulto para dizer esse sim, esse não, né? O que é possível ou não. Mas a partir dos 5, 6 anos, ela já pode escolher. Mas isso não quer dizer que só tenha que visitar livrarias ou bibliotecas a partir dos 5, 6 anos. Pode ir antes, tá? Quanto antes, melhor. Pode ir com 2, com 3, ter contato com esse ambiente, eu acho super importante. Eu costumo falar nas minhas lives, palestras, né? Eu falo que é muito importante criar um horário família. Uma vez por semana. Por exemplo, toda quarta-feira, às 7h30 da noite, a gente vai se reunir em família e vai ler um livro, cada um lê um parágrafo, ou a gente vai jogar stop, ou a gente... Você entendeu? Aquela coisa da família estar junto. Então, a leitura passa por aí, né? Então, pode ser um momento que, você pode dar a oportunidade para o seu filho escolher o livro da semana. Olha que legal. Mas eu acho que a relevância maior são duas. Não desistir, essa é a primeira. Tá? Ser persistente no hábito da leitura, né? E a segunda, saber da importância. Escutou tudo que a gente falou? Viu como é importante? Viu como aciona partes cognitivas que outras habilidades, como simplesmente falar, não aciona? Então, como a leitura é importante, como ela traz, enriquece, né? Esse ser humano mais tarde, né? Vai ser um ser humano mais comunicativo, mais criativo. Então, eu acho que a disciplina, né? E a persistência é importante para se criar o hábito, principalmente nos dias de hoje, que é tudo muito automático e parece que está lendo, está perdendo tempo, a impressão que dá. Mas não, tem que ser persistente, insistir e saber da importância da leitura, o que ela traz de bom para o ser humano. E é interessante dizer ainda sobre esse assunto, por exemplo, entre outras curiosidades, que ler na tela é mais desgastante, ler no papel é mais tranquilo, o fator luz da tela desgasta fisicamente e também cognitivamente, que é um dos temas que ela abordou aqui pra gente, e tem muitos outros ganhos com o livrinho de papel, o bom e velho amigo de papel, né? E até outro ponto muito legal que eu achei que ela colocou ali, que às vezes a gente pega um tema, como ela falou, o bullying, por exemplo, e você às vezes quer ver vídeos ou alguma coisa na internet que fala sobre isso,
Mas no livro, tendo o livro, todos os livros, né? Ela falou que tem livro de tudo, você pode ter, e você pode grifar, pode sublinhar aquela parte ali, olhar depois, guardar na bolsa, tem essa praticidade toda do livro. A criança pode né? ler quantas vezes for necessário. Nós tivemos um momento desse lá na nossa família, que perdemos um cachorrinho. E o Daniel ficou assim um pouco desestabilizado, né? Ele já estava com a gente há 14 anos, então a vida toda do Daniel ele já passou. Então eu comprei vários livros sobre o assunto e ajudou bastante nesse momento doloroso para a gente, nessa fase. Então os livros, né? A gente não tem dúvidas do quanto bons eles são. Então vamos às dicas, 5 dicas para fomentar a leitura nos pequenos? Vamos que vamos nessa dinâmica boa de aprender. Escolha o livro adequado para a faixa etária. Você disse que pega alguns livros que não são exatamente da faixa etária do Daniel, né? É porque a gente tem que avaliar a faixa etária e também o nível de maturidade da criança, né? Então isso é importante. Assuntos que ela goste. Às vezes é um livro, nossa, esse livro aqui é de adulto, mas meu filho, ele já compreende, ele já tem essa autonomia, essa independência e esse assunto ele gosta. Então você pode ler com ele. Tem livro que o Daniel não gostou? Mas Tem concluiu a leitura e mamãe. Ele até ia comentar no programa, ele acabou esquecendo, eu acho. Ele começou um livro, Geografia Pitoresca, se eu não me engano. Começou a ler, ele disse, mamãe, não quero mais ler, porque esse livro é um livro evolucionista. E a cada 2 parágrafos eu tenho que corrigir o livro. Ai, que lindo. Então, ok, então para. São resultado de leituras anteriores. Sim, porque leituras que tiveram embasamento naquilo que a gente acredita. A gente ensinou para ele, explicou isso, foi fundamental. Ele ter essa maturidade, esse clique, né? Então, a faixa etária é importante sim, porque você não vai dar um livrinho de bebê para uma criança numa idade tão, né, vamos dizer, 6 anos, um livrinho de bebê. Agora, avaliar. Me surge aqui uma curiosidade. Você sabia o conteúdo do livro? Sim. Mesmo assim, você entregou para que ele lesse. Sim. Você sabia que teria esse desafio envolvido naquela leitura? Sim. O E Felipe, você se né, deu nós conta já de que ele percebeu. Isso. Nós já tínhamos conversado sobre isso e a gente já tinha dito assim, a gente vai ler e vai contornando, vai explicando. Porque tem alguns outros... Ele vai se deparar com isso na vida. Vai, né? e vai precisar saber enfrentar, né? E dizer, não, aqui não é Muito assim. bom. É a partir de tanto que, sabe, ele já explica, ele ama dinossauros. Então, é bem perigoso, né? Esse assunto, assim, em termos, né, do evolucionismo, criacionismo. Então, ele já tem todos esses cliques. Mas isso E é de importante. fundamental importância, Muito. porque os nossos filhos, eles não podem chegar crus a um debate pesado. E muitas vezes, quando eles vão enfrentar isso, eles vão enfrentar na faculdade e a luta é desigual. Porque eles não estão prontos para o debate. Estão preparados. Então, achar que essa blindagem acontece ao não expô-lo é um erro. Porque ele vai ser exposto inevitavelmente. E pode ser então, melhor quando que ele seja exposto ele não esteja preparado, não Ele saiba como lidar, Não vai ter um pai né? e uma mãe ali por perto para dizer, olha, filha, o livro diz isto, nós cremos naquilo. Sim. Perfeito. E Eu não acho que, estando assim, preparado, uma coisa ele vai ponto- ceder facilmente, né? Talvez Também. na faculdade e tudo mais. Ah, não, mas pai, não, o livro está dizendo isso e é isso que eu vou Vocês acreditar. nunca discutiram isso comigo, né? Você Então, ia um ponto acrescentar? assim, fundamental é ler o livro antes de entregar para o seu filho. Você tem que ler, você tem que saber sobre o que o livro está falando, o conteúdo, o palavreado, né, o texto, para ver se insere naquilo da sua proposta familiar que você quer para o seu filho. Verdade. Vamos lá com a próxima, então? Próxima interação para a gente aqui. Visite bibliotecas e livrarias, muito bom. É Inclusive, até maravilhoso. essa semana passada, a gente estava dando uma passeadinha no shopping e vi uma livraria cheia. Fiquei feliz com isso. Até legal. minha esposa ama livros. Até Tem um arroba Tem um sobre arroba, literatura, isso, né? verdade. E a gente incentiva bastante, né, o nosso filho sobre isso. E a gente ficou feliz em ver uma livraria cheia, porque não é tão Nos comum dias de hoje. nos dias de hoje. Gente, era tão Uma bom tristeza. quando no tempo da professora passava uma pesquisa, a gente ia na biblioteca da verdade. cidade. Sim, que Aquela delícia! biblioteca Pegava imensa, e eu pequena, enciclopédias, ficava... aqueles Era. mapas. Nossa, que legal. Porque, assim, a gente não tinha acesso fácil aos livros, nem do dia a dia, quanto mais uma biblioteca inteira. É um Que bom mundo, uma né, ali na biblioteca cheia. biblioteca. É uma delícia. Nós, quando viajamos, vamos a passeios, a gente procura. Qual a biblioteca que tem aqui? Vamos lá, vamos conhecer. E a gente passa tempo ali. Até tinha uma foto, a gente deitado lá no espação legal e lendo o livro. E eu não sei se perceberam, mas o meu menorzinho de 2 anos, às vezes ele fica por ali, volta brincando, correndo. E como mãe, talvez se você tiver um filho pequeno, você fique frustrada e pensar assim, não, ele não está prestando atenção. Ele não está nem dando bola. Mas não, a criança, ela aprende
desse jeitinho dela. Então é importante você fazer um momento e inserir. Ele tá ali, ele tá brincando, ele tá mexendo em outra coisa, mas com certeza tá sendo útil para ele também. Então, biblioteca e livraria é assim. E tem umas coisas interessantes vinculadas ao que eu tinha dito antes. O livro digital, ele não permite que a criança perceba o tamanho do livro e não comece a entender o que é uma estrutura, né? Eu pego um livro físico aqui e eu sei onde eu estou em relação ao fim. Essa visualização me dá uma concepção de estrutura. Eu sei que eu cheguei no meio. Eu sei que ele já desenvolveu de alguma forma. Isso dá para perceber, inclusive, na leitura da Bíblia. Quando você pega uma Bíblia que está com a página inteira aberta diante de você, isso impacta o seu saber. Mas educar, isso é muito importante que a gente educa de forma sempre multidimensional, ou seja, a gente educa para o mundo que existe. E você não vai poder ignorar a leitura digital. Ela está aí, chegou e nossos filhos vão lidar com isso. Então, o desafio é educar para múltiplas formas de leitura. Isso mesmo. Tem o Kindle hoje para nos ajudar, Kindle, né, por exemplo, o Kindle já não tem o problema da tela. Ele é melhor do que o papel, né? Então. Só que, por exemplo, minhas filhas não começaram com o Kindle. Mas olha, eu tenho o Kindle e ainda assim eu prefiro o livro físico. É outra dinâmica. Para o cérebro. É que assim, para o cérebro é outra dinâmica. Outra, porque tem estrutura, a mão. Exatamente, mas a dinâmica, por exemplo, você digitar vai ser responsável pela digitação uma área do cérebro. O fato de você escrever à mão é outra área do cérebro que vai estar trabalhando. Então, a gente, quando usa outros meios da leitura, não tem como a gente não ler na tela, né? Nós estamos nessa era e ela que é. Mas abandonar aqueles recursos tradicionais traz prejuízo. E isso já se vê Lá em casa a gente tenta evitar o máximo que pode. A gente está tentando adiar, porque sabemos que vai chegar numa fase que ele vai estar ali, ao colado. O trabalho, é estudo, é falar com um amigo, é resolver um problema, é ali na tela. Então, quanto a gente puder adiar, a gente vai. Flor e meninos, a conversa tá tão boa. Imagino que para você também, espero que esteja boa para você, que a diretora tá aqui uns 15 minutos. Gente, a próxima, e a gente nem escuta. Vai, não é, Aleixo? Vamos lá, vamos para a próxima então. Tem essa dica e essa aqui é muito importante. Isso aqui a gente faz em casa, hein? Legal. Monte um cantinho da leitura em casa. O Daniel, a gente tinha quando ele era menor. Era uma delicinha um cantinho, tinha uma lousinha, tinha as prateleirinhas lá com vários livros, um puffzinho e tapete, assim, pra gente deitar e ficar bem, aquele momento de prazer, né? A gente tem que tentar trazer isso para ser prazeroso para a criança. Outra dica que eu dou até nesses momentos de leitura em família é um lanchinho, traz ali um pão de queijo ou um pãozinho de batata doce. Lá a gente gosta de batata doce, que pão de queijo não entra mais lá em casa. Ou uma pipoca, um suco. Isso vai trazer aquele momento assim, nossa, é muito legal estar com a minha família lendo, tendo esse lanchinho gostoso, esse momento especial. Então, assim, hoje com o Daniel já com 8 anos e o menorzinho de 2, nós temos todos, os livros agora ficam assim à mostra para eles, ficam em todos os ambientes da casa. Chega lá na sala de estar da casa, tem lá 2 cestos grandes com os livros do pequenininho, do menor. Na cozinha tem espaço de livros. A gente deixa espalhado, para quê? Para ficar ali no visual. Literatura. Vamos à próxima dica então, vamos ver aqui. Inclua a leitura na rotina. Acabou de falar, já está respondido. Inclui na rotina do dia a dia. Qual é a próxima dica, hein, Abinal? Próxima dica, vamos lá. Pulando para a próxima. Vai aparecer na tela ali. Qualquer momento. Pronto. Pratique a leitura compartilhada. Isso é muito legal também, né? Ler em voz alta. É a Flor, é o Felipe, é o Daniel e o tão Lucas. Bom, e o Lucas, é bom demais. O Lucas tá pequenininho, 2 anos, mas ele segue o irmão em tudo, né? Então, às vezes, a gente vai na biblioteca aqui de Jacareí e o Lucas quer os livros do Daniel. Ele chora e ele pede. Um que estava até aqui do Tintim, que é em quadrinhos, ele ama. Ele senta no chão, ele pega e fica e mostra o avião e faz o barulho. Então, por quê? Porque a gente lê para ele, a gente senta, a gente mostra. A leitura compartilhada é uma delícia. E você falou do livrinho em quadrinho, agora eu lembrei do nosso guia de estudo, do Super Lupa em quadrinho. Maravilhoso. Ai, que delícia. Você pode pedir gratuitamente, viu? E é interessante que a leitura compartilhada é a base da leitura crítica. Porque você está exposto a um conhecimento e você está exposto a esse conhecimento junto com outras pessoas, com outras perspectivas e outro nível de maturidade expostos ao mesmo conhecimento. Então, minha filha está lendo, eu estou lendo também e nós estamos compartilhando a nossa opinião sobre a leitura. Isso desenvolve nela uma ideia crítica sobre a leitura, porque alguém vai dar uma opinião quando você lê a leitura compartilhada. E é importante também dizer que a Bíblia foi escrita nessa perspectiva.
Paulo escreveu uma carta que foi lida e compartilhada em uma comunidade de fé e as pessoas fizeram exatamente isso. Ler para o outro, ler com o outro. É uma estrutura que está aí e é uma história de sucesso, porque a Bíblia foi feita dessa forma. E o Você legal pode conversar sobre a leitura, né? Interagir, ter essa interação, esse conhecimento. Eu tive uma visão, eu achei isso do livro, mas meu filho já disse, não, mamãe, mas é assim. Então, é legal ter essa troca, né? No culto familiar, né, a gente faz muito disso. Essa é a base, né? Ler um verso, um trecho bíblico, e depois vamos discutindo, né, cada ponto de vista. E é tão gostoso isso, né? O livro de Apocalipse, quando fala bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, ele não está falando de 3 fases da mesma pessoa. Aquele que lê é aquela pessoa que recebeu a carta e leu para quem estava diante dele. Então tem aquele que ouve, né, que é a congregação que ouviu aquela leitura. Isso é um formato epistolar, que é uma forma de literatura que o cristianismo deu para o mundo. E aí todos guardavam, e isso é muito interessante. E aí você vê uma comunidade, quando você está pensando numa comunidade cristã, com várias idades diferentes, que não dá para imaginar uma igreja só com adultos. Que legal, aquele que lê, o outro ouvindo, E essa todos- comunidade é uma interage comunidade- no aprendizado do texto. Para isso serve uma epístola. Quando fala epístola é porque ela é para ser lida publicamente. Obrigada por mais Quanto esse conhecimento, conhecimento, né? professor. Nós vamos Sábio. para o intervalo e essa conversa ainda continua. Tem coisa boa, tem a sua interação. Essa que você mandou pelo 983150249, até já. Nós de volta. voltamos por aqui. Para quê, Abinal? O que vai ter agora? Interações, aquele momento que a gente traz a sua participação. Você de casa mandou a sua interação com a gente, respondendo aqui a nossa enquete do dia, a sua maior dificuldade em ler, ou talvez uma experiência. Esse é o momento, vamos correr já para o telão aqui. Nosso tempo está correndo, está voando também. E a participação da Analice, ou melhor, Alice, né? Alice Escalante, ela diz olá, sobre o incentivo à leitura com a minha filha de 10 anos. Pago 10 centavos, olha que legal, por página lida. No entanto, ela só ganha se me entregar o resumo do livro que leu. Isso ajuda na educação financeira também, com certeza. Olha! Traz aí a leitura Eu e a fiz isso, educação foi uma financeira. roubada. Eu já fiz isso. Já foi fez uma isso? roubada. As meninas leram muito. Arrebentou com a minha carteira. Aí a Alicia leu Nárnia. As Crônicas de Nárnia, no 7. Imagine 10 centavos. Não. Um livro de 800 páginas. Aí você saiu caro, desistiu. hein? Saiu Mais caro. uma Mas interação. foi uma tristeza feliz. Boa. Eliane Lacerda, acho que eu Opa, conheço. Conheço essa menina. Acho que o melhor incentivo é escolher uma leitura que a criança vai gostar, uma história cativante. Criança gosta de presente. Dar livros de presente é uma tática muito boa. Além de tudo isso, criança segue exemplos. Então, elas precisam ver os pais lendo. Bem dito, Eliane. Nós, Muito justamente, ao longo do programa, concluímos isso, né? A minha oração é para que ela conheça a Biblioteca de Nova York. Ai, ai, ai. Ela vai que conhecer. Ó, ele chique. sempre aproveita quando a Eliane, minha esposa, né, participa, para dar essa cutucadinha aí de Nova York, que ela é doida para ir para lá. Mas um dia a gente vai, se Deus quiser. Maravilha. E ela colocou esse ponto ali, né, da questão, como a gente já bem trouxe aqui, do exemplo. Né? E lá em casa a gente busca, algo que para mim, eu forço um pouco mais essa questão da leitura, até para eu aprender e para dar exemplo pro meu filho. Para ela é mais natural. Amigo, depois que tu falou que tem vários livros que é de pesquisa, De pesquisa. você pegou o argumento ali Não, do agora Aleixo. isso para mim foi fundamental. Já ficou clarinho assim que leitura não é muito seu... É muito forte, né? Não, mas você dá o exemplo sim. Isso, mas eu esforço. Lê a Bíblia, isso. parabéns. Obrigado, Pamela, por Beijo, ter mandado Pamela. sua interação. Pamela Cruz, olá. A facilidade em ler hoje em dia é ter os livros em mãos. A tecnologia veio para ajudar, mas pode atrapalhar com as distrações que oferece na hora da leitura. Então, o ideal é manter o aparelho longe e o livro em mãos. Por aqui, Isabel, de 3 anos, ama ouvir histórias e folhear os livros que deixo no alcance dela. Olha ali que Muito bonitinho, no bom. alcance Parabéns, dela, os livrinhos. Parabéns. Tem mais produção. Olha lá, ó, No tudo cantinho junto. ali. que Cantinho lindo. lindo, a Núbia Almeida participando, fotinho ali com o maridão. Oi, pessoal, aqui em casa as crianças também leem bastante. A Escola Adventista daqui de Teixeira de Freitas, Bahia, beijo Teixeira de Freitas. Tem o projeto Ler é uma Aventura, onde as crianças leem um livro por semana. Além disso, temos os livros sugeridos pelos aventureiros e a Bíblia, que lemos todos os dias. Coisa boa, Núbia. Agora há pouco eu contava aqui para o pessoal que eu comecei a ler muito cedinho, antes de ir para a escola praticamente, com incentivo da minha mãe, que
tinha um baú de literatura de cordel. Seu marido lá da minha terrinha também, Ceará, ela tinha um baú de literatura de cordel e ela gostava de ler. E eu via minha mãe lendo e eu queria ler também. E ali aprendi a ler muito cedo, lendo com gosto, com vontade. Bom demais, né? Tem mais ou ter acabou? os livros à nossa vista, né? Para dar aquela vontade de ler. Adelina Lima, boa tarde. Oi, Adelina, Boa boa tarde. Ela diz, meu neto Natan leu 11 livros este ano. Ele Ai, tem que 9 benção. anos e gosta muito de ler. Que bom, legal. isso é bom demais. E aí, bom. Flor? E com certeza ler com prazer, né? É uma coisa que eu gostaria assim, de deixar. Uma outra colega falou, da dos 10 centavos. É um incentivo que funcionou com a filha dela e é ótimo. Acho que todo incentivo que funciona é válido. Agora, a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado na parte assim, de querer que faz um resumo, me fala sobre o livro, que mesmo que seja uma obrigação muito pesada para a criança. Que às vezes ela faz e talvez na fase adulta ela cria um pouco assim de empatia, ou melhor, antipatia, né? Ela cria resistência para ler. Ah, não, isso é um saco. Ah, eu tinha que fazer resumo de tudo que era livro, tinha que falar. E às vezes tem livros que não precisa. Você pode mesclar ali um pouquinho para ficar prazeroso. Entendeu? E é muito importante você ter dito isso, porque a gente vive num momento performático da vida. Então, tudo está relacionado a performances. Isso. Quantos livros eu li no ano, quantas coisas eu fiz, o que eu juntei. E a leitura é uma ferramenta, porque a gente não lê por ler, a gente lê por causa do conteúdo, do conhecimento que o livro traz. Há uma coisa importante para a gente dizer, se a gente for pensar em tecnologia, todas as revoluções tecnológicas da história, elas acabam de alguma forma inutilizando ou diminuindo o uso de alguma parte do corpo. Então, obviamente, o carro é uma tecnologia, mas você vai andar menos e vai precisar ir para uma academia. O celular é um tipo de tecnologia, a gente, por causa da agenda eletrônica no celular, você usa menos a memória, o GPS, tudo isso. A leitura é o contrário. É a única inserção tecnológica que aumenta a capacidade do seu cérebro, inclusive para a reprodução de neurônios e as sinapses e tudo. Por isso que o domínio dessa ferramenta é importante. Mas é bom colocar para a criança o que ela espera contribuir para o mundo enquanto pessoa a partir do conhecimento que ela está adquirindo. E isso é tremendamente importante. Muito, muito, muito. Eu li 100 livros, tá, mas o seu vizinho precisa ter ganho com isso, alguma coisa. O mundo precisa ganhar com isso, né? Uma pergunta aqui da Camila. Boa tarde. Eu tenho 18 anos e eu não tenho motivação para leitura. O que faço para despertar interesse em ler? Comece. Leia. Leia, comece. Tem um livro vai. muito bom sobre motivação para ler. Não, e eu acho que ela pode procurar um tema que ela goste mais, né? Um assunto. Ah, eu vou ler um livro romance, não vou ganhar nada com isso, vou perder meu tempo. Mas é uma leitura, começa. E tem Começa por ele. E tem um período para se criar um hábito ali na leitura? Olha, Abinal, dizem que 40 dias é o tempo necessário para se criar um hábito, né? Então, eu acredito que durante ali todo dia você persistir, uma hora engrena, né? Ou então, também você pode começar um livro e dizer, não gostei. Pode parar, não tem mal nisso, não tem problema nisso. Tava brincando com a Abinal porque lê e para, não tem problema. Encontra um que você goste, que se sinta bem, que seja prazeroso para você. Eu acho que o mais importante é isso, porque quando a gente cresce, chega na faculdade, coisa assim, a gente vai ter já que ler aquelas coisas obrigatórias, né? Então, quando puder, lê um mais leve, assim, para o seu momento de prazer e lazer. Dá uma desligadinha no celular e deixa o tédio ser insuportável para você a ponto que você tem que pegar um livro. É isso. Verdade. Ó, deixa eu até aproveitar e dizer que eu já li, viu? Eu tenho vários livros que eu comecei e não concluí, mas eu já li vários livros, tá? Gente, avisar para vocês que a gente faz piadinhas aqui entre a gente, mas ele, claro que ele é um homem de leitura. E quando você disse, por exemplo, inicialmente que escolheu ler a Bíblia mais pausadamente, para degustar, para aprender, também tem isso para essa moça que quer aprender a desenvolver o gosto pela leitura? Segue essa ideia de que não precisa ler tudo, um livro inteiro. Vai aos poucos, vai buscando entender da leitura que você escolheu, porque nisso está o desenvolver o gosto por aquilo que está proposto para você aprender na leitura. Eu disse em algum momento também que eu li a Bíblia, quando começou a pandemia, eu me dediquei a ler a Bíblia em 3 meses. Aí tinha um cronograma, ler 12 capítulos por dia. Não é o mesmo prazer da pesquisa, da procura, porém foi uma aventura também, ler a Bíblia em 3 meses. Então você pode se desafiar, você pode buscar, você pode querer saber mais dos seus próprios limites, tá? Mas não se acomoda não. Florzinha, obrigada. De nada, foi um prazer, gente. Obrigada pelo Ai, convite. menina, que bom ter um nome Foi bom chamado demais. assim de Então. Flor. Aí oi, Florzinha, oi, Florzinha. Beijo, meu amor, muito obrigada. Beijo, obrigada para vocês. Volte viu? sempre, Valeu. agora vamos de Pulo do Gato.
Binal do Opa! céu, qual é o pulo de hoje? Pulo do gato, eu tenho livros de pesquisa. Ó você. Não, mas o pulo do gato, gente, a gente tem que separar esse tempinho mesmo para leitura, porque a gente cresce muito em todas as áreas, né? Até no rádio, às vezes, a questão do improviso. Ah, mas como é que é o improviso? Como é que você faz o improviso e tal? O improviso, ele vem do estudo, da leitura, da pesquisa. Aí você vai conseguir improvisar, né? Até mesmo em um sermão. Você que talvez já pregou ou quer pregar, né? Compartilhar a palavra na igreja, um dos pontos é estudar. Estudar, porque na hora o Espírito Santo vai trazer à mente aquilo que você precisa, e isso eu levo para a vida toda também. Através do estudo que a gente faz, nos momentos certos, o Espírito Santo vai trazendo a iluminação para cada momento da vida que a gente está vivendo também. Seguindo essa linha de raciocínio, eu diria para você, pai e mãe, ajude o seu filho a amar a Bíblia. Não é uma leitura tão simples para que uma criança tome gosto de ler sozinha. Ensine o seu filho a amar a Bíblia Sagrada, as letras sagradas, a palavra de Deus. O Danielzinho leu 80 livros, mas a leitura da Bíblia é sagrada para ele também. Faça isso aí na sua casa, que os seus filhos vejam você lendo a Bíblia e que você demonstre o prazer de ler a Bíblia falando com Deus. Isso é tremendamente importante. Eu quero chamar o Daniel aqui para me ajudar nesse momento. Vem cá, Daniel. Vem aqui, Daniel. Enquanto o Daniel chega, eu queria que você que estivesse em casa lembrasse do xará dele. O Daniel da Bíblia. Daniel, senta aqui, fica à vontade. Isso. Você está à vontade? Isso é muito lindo. Então, tá bom, olha lá, quando a gente aponta para aquela câmera ali, ó, Daniel. O Daniel da Bíblia foi para Babilônia. Babilônia, e aproximadamente 17 anos de idade. Portanto, tudo que ele sabia, a leitura dele na infância, foram determinantes para enfrentar o rei, que era o ser humano mais poderoso do mundo, e ele sabia fazer leituras críticas por causa disso. Ou seja, desde criança, e eu vou ler esse texto para você, sabe, as Sagradas Letras, eu queria que você, pai e mãe, prestasse atenção em algo muito importante para a gente hoje. Nós vivemos em um mundo bombardeado ideologicamente. E de uns tempos para cá, a gente tem tomado um pouco mais de percepção de quantas ideias têm tocado os ouvidos dos nossos filhos, e não se iluda. As ideias estão cercando a mente do seu filho desde o momento que ele tem uma mente. Mas anote isso com profundidade no seu coração quando a gente fala de uma leitura profunda, com uma leitura de qualidade, de um conteúdo importante, cheio de virtudes. Quando a gente fala de leitura das crianças, não se enfrenta ideias com brinquedos. Não dá para enfrentar ideias simplesmente tocando 3 ou 4 acordes de música. Se você, pai, nos últimos anos ficou apavorado com ideologias que vêm com seus filhos, lembre, as pessoas que estão pensando aquelas ideologias estão lendo. Elas estão construindo, elas estão pensando. Portanto, você não enfrenta uma ideologia com uma música apenas, não enfrenta ideologias com brinquedos. A gente enfrenta uma ideologia com uma outra mais forte. E isso só vem da Bíblia. E muitas vezes nós nos satisfazemos como cristãos em sentir enquanto alguém está pensando. Os nossos sentimentos devem estar necessariamente conectados aos nossos pensamentos, isso é verdade. Isso que está aqui na mão do Daniel, isso é muito importante, tremendamente importante. Então eu vou falar para você mais do que uma dica hoje, eu vou dizer para você um apelo do coração. Essa estrutura, por exemplo, da revista Superlupa é para trazer para esse público infantil o hábito da leitura, a qualidade dessa leitura e o valor da leitura. Portanto, a única pessoa hoje responsável para que o seu filho não tenha essa revista é você, porque é de graça. É só pegar o telefone, ligar e isso vai chegar até a sua casa. O programa vai acabar daqui a pouquinho e você vai discar alguns números e vai fazer chegar na sua casa. Faça essa experiência porque isso é tremendamente importante e vital. Eu me despeço aqui olhando para você e lendo para você esse texto que Paulo escreveu para Timóteo. Ele cita algo importante dizendo para Timóteo. Ele fala assim, ó, quanto a você, permanece naquilo que você aprendeu e em que você acredita fielmente, sabendo de quem você aprendeu. Sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Conhece as Sagradas Letras, portanto, obviamente, Timóteo lia. A cultura bíblica é uma cultura que identifica a maturidade com a capacidade de compreender, interpretar e criticar a partir das páginas das Escrituras. Pela Bíblia, não se identifica um adulto antes que ele faça isso. Jesus foi levado ao templo aos 12 anos de idade e ali as pessoas compreenderam que ele era maduro e adulto.
Na nossa sociedade, o ser adulto é uma coisa muito confusa. Às vezes é a capacidade de se relacionar sexualmente, é a capacidade de responder agressivamente, ou a capacidade de comprar um carro. A Bíblia não diz isso. Diz que uma pessoa madura é a capacidade de compreender o mundo a partir das letras da Bíblia. E ele fala que toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus e toda a Escritura é útil. E ela fala para que é? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o Daniel e todos os nossos filhos sejam pessoas perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Esse aqui é o Daniel, por exemplo, que está aí com a revista Superlupa e que isso deve chegar aí na sua mão. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar o Daniel, mas se ele falar alto... E aí, você curtiu a revista, Daniel? Sim. Eu só não vou falar para você levar isso aí embora, porque senão o pessoal da produção aqui fica bravo. Já tem, né? Mas uma dessa pode chegar até você, queridos. Falo de coração para você, da nossa família, para a sua família. Leve isso a sério. Se você quiser falar com a gente, fala com a gente agora. 12-98244-4449 e coloque uma informação de qualidade aí na sua casa, deixa aí na mesa e faça isso. Se você quiser ligar para a gente conversar, converse com a gente, pessoal da Escola Bíblica. 12-21-27-3121. E esse é o maior investimento que você pode fazer no futuro. Entrega essa herança para as crianças, né, Abinal e Darlene? Esse aqui tem que ler inteiro. Hã? Esse aqui tem que ler inteiro. É uma herança muito grande que a gente deixa, E né? o Danielzinho já leu, né? Ele já leu, já tudo. gostou. E, portanto, ele não precisa levar essa, porque ele já tem em casa, né, Flor? Isso aí. Obrigada, parabéns, viu, meu amor? Continue lendo e principalmente as letras sagradas do Evangelho de Jesus. Mais uma reflexão belíssima, muito obrigada, pastor, por hoje. A você aí de casa também, muito obrigada pela companhia. Tá acabando, menino. Pois é, inclusive E eu nem sei do que é a amanhã- conversa de amanhã. Amanhã é sobre o que... Não, é pra- surpresa? Tá, eu ia dizer aqui, mas surpresa então. Mas é um tema muito bom, você não pode perder. Amanhã Vem estamos de aí volta. o Vida e Saúde, muita vida e saúde para você. Um beijo e até amanhã. Que Deus abençoe a sua família, da nossa família para a sua.